cheguei em Ariquemes, no ano de 1980, eu era praticamente uma nova convertida, porque eu tinha 2 anos de convertida. Lá no Paraná, era no sítio, não tinha círculo de oração. Mas quando eu cheguei aqui, logo foi fundado o círculo de oração, e eu passei a fazer parte do círculo de oração. E era realmente período de oração e às vezes um testemunho de uma irmã, né? Mas pregação e só oração. Na época do pastor Dedê já foi colocada a irmã Chiquinha, a irmã Francisca, do Marechal Rondon, como dirigente. Depois veio a irmã Laide, e quando chegou o pastor Manuel Tavares, foi colocado eu e a Eni como dirigente do círculo de oração. E a gente começou a visitar as pequenas congregações que estavam surgindo nos setores. Na época eram poucas, para abranger todo o campo de Ariquemes. Aí foi colocado a Coadari. E eu, Caini, então, continuamos trabalhando, e assim sucessivamente continuou a Coadari. Chegamos em Ariquemes em 1996. Comecei a trabalhar no círculo de oração. Eu e 3 irmãs que trabalhavam comigo. A irmã Edilza, a irmã Eni e a irmã Aninha. E Deus abençoava maravilhosamente o nosso trabalho. E nós visitávamos as congregações da Arlinha, as congregações daqui, do setor, nosso setor, e fazia campanha de oração. Todo mês eu fazia uma reunião com as coordenadoras. Nós combinávamos tudo certinho, como é que nós ia continuar o trabalho. E trabalhamos sempre. Deus abençoando, o Senhor abençoando maravilhosamente. Pois passou a ser, foi a primeira festa do UFADER. Era do Círculo de Oração, a Coadari. Começamos no ano de 2012. Nesse ano nós já tivemos uma festa, a primeira festa. Trabalhamos com as cidades, hoje cidades que não pertencem mais ao campo de Ariquemes, e percorríamos todas as cidades, nós, todas as coordenadoras. O pastor Neles nos deu foi muito amigo, muito companheiro nosso, e ele nos apoiou muito, nos deu muito a mão no nosso trabalho. Fizemos 3 com Fadé, 1 no Jaru e 2 em Ariquemes. A Rutinha e a Salete nos ajudou no primeiro ano, porque foram elas que fundaram a Confadé, e elas nos ajudaram mesmo, vinham ali de Porto Velho, não tinha dificuldades para elas, e eu quero dizer que foi, assim, uma coisa muito grande que aconteceu na minha vida. Foi algo muito forte, foi algo divino, cresci muito com esse trabalho, porque nós buscávamos o crescimento espiritual. Aí fomos assim, Rio Crespo, Machadinho, Buriti, Campo Novo, todo esse Senhor Alto Paraíso, né? Naquele tempo a gente tinha que pegar o zino, tirar as cópias, sair atrás das irmãs, ensaiando com as irmãs. E tinha também as pessoas que acompanhavam nós também, como Ivanilde, né? Edinalva, Terezinha. Sempre elas iam ensaiar nas cidades, nesses lugares, né? As entradas das bandeiras, eu organizava as bandeiras e tudo, então tinha que ligar, ver para os municípios, né, para eles trazerem as bandeiras deles, e daí eu organizava tudo. Trabalhando com a Coadari, veio daí a UFADER, que seria, né, a União Feminina das Assembleias de Deus do Estado de Rondônia. Foi fundada pela irmã Salete, uma Rutinha, e aí foi então colocado como aqui no nosso campo, na nossa segunda região, a irmã Edilza, a irmã Cleide, a irmã Zila, e aí trabalhava-se junto a Coadari e o Fadé, e a gente aprendia junto com elas, uma hora aconselhando, outra hora tomando conselho, outra hora conversando, orando junto, né, trabalhando junto, viajando junto. E eu era coordenadora da região, aqui fizemos a festa do UFADER.
aqui em Ariquemes, e foi um poder tão grande, uma coisa tão maravilhosa. O Espírito Santo atuou tanto no nosso trabalho, festa. Nós fizemos uma apresentação do vaso. E aquilo foi uma bênção tão grande naquele trabalho. O pregador depois falou para mim que ele não conseguia ficar em pé, de tanto poder. O pregador falou que ele nunca sentiu tanto poder na vida dele como aquele dia, que foi uma bênção. Quando foi na hora de cantar, o ciclo de oração cantar, as irmãs todinhas dos municípios, tudinho estava aqui. Quando foi para cantar, tinha 4 regentes. As regentes não conseguiam ficar em cima do palanquinho que ela subia para reger. Elas não conseguiam, de tanto poder, aquela descia, a outra subia, a outra não aguentava também, descia, a outra subia. E foi uma coisa muito maravilhosa. Eu não esqueço, até hoje eu estou lembrando, e aquilo eu sinto ainda a alegria de ver. A cidade, por conta dos nossos encontros da Confadé, a cidade era despertada, porque nós fazíamos passeatas. Nós andávamos na rua e cantando, outras horas era louvando a Deus, mas andávamos pelotões de pastores, pelotões das irmãs coordenadoras, os pelotões das outras irmãs, depois vinha jovens, e isso despertava a cidade. E depois nós sabíamos que muita gente que via aquilo, os desviados, eles choravam na hora que a gente passava. Aí também teve uma enfermaria que eu entrei que tinha 3 homens muito doentes. Um estava envenenado, e o outro estava de barriga d'água, e o outro estava esfaqueado. Aquelas 3 almas naquela tarde, aleluia, eles aceitaram Jesus. E aquele que tinha tomado veneno estava muito mal. Quando eu entrei ali no quarto, eu já fui socorrendo ele assim, orando por ele, levantando a cabeça dele, estava vomitando muito. E ali naquela tarde o Senhor curou ele e salvou ele. E o hospital estava naquela correria, porque já iam tirar ele para levar para o hospital particular. A família, né, já tinham comunicado. E os médicos corriam para o lado, os enfermeiros. E foi uma coisa assim tão tremenda que marcou, né? Aí eu entendi a grande obra de Deus ali naquele hospital. É algo divino trabalhar na obra do Senhor. É algo muito divino e de muito temor, porque você está mexendo com criaturas de Jesus, de Deus. Não é com criatura sua, criatura de Deus. E nós temos que ter muito cuidado. Nos trabalhos nossos, nós saíamos e íamos ensaiar com as irmãs os hinos que nós íamos cantar na festa da igreja, na quadrilha. E esses hinos, quando por muitas vezes nós ensaiamos, e eram pessoas batizadas com o Espírito Santo. Imagine a alegria que nós não víamos para casa em saber que plantamos ali uma semente e ela ia crescer e ia dar fruto. Teve um trabalho do círculo de oração, da nossa festa, que nós fizemos uma carreata, um desfile das irmãs na praça. Eu levantei cedo, vim para a igreja ajeitar as coisas, tivemos um estudo cedo, tinha uma preletora que eu convidei para fazer o estudo. Fizemos aquele estudo, fomos na carreata. Quando terminou a carreata, eu vim, fiz uma reunião com as coordenadoras. Enquanto eu fazia a reunião com as coordenadoras, as irmãs foram almoçar. E quando terminou a reunião das coordenadoras, chegou o período do estudo da tarde. Eu mandei as coordenadoras sair e fui cuidar do estudo da tarde, nas preletora. E foi a tarde inteira nós no estudo, e eu esqueci de almoçar. E quando foi à noite, mal tive tempo de ir em casa tomar um banho, trocar minha roupa e voltar de novo. Esqueci de almoçar de novo. E tivemos o trabalho da noite. E eu vi que a turma falava assim, poxa vida, mas a irmã Zilá está num pique. E eu não sabia por que eu estava num pique daquele jeito. Mas eu tinha pedido a Deus, pedido ao Senhor, que me desse uma injeção de fortaleza. E o Senhor me deu. Fiquei o dia inteirinho em jejum, trabalhando.
E quando terminou o culto à noite, eu fui lá na barraca ver como que estava andando. Quando chegou lá que eu olhei no relógio, meia-noite. E eu do mesmo jeito. Mas o Senhor me deu graça. E graças a Deus. Mas tudo que eu ia fazer, combinado com as minhas coordenadoras, com minhas companheiras, eu levava tudo para o pastor. Pastor, é isso aqui, nós vamos fazer desse jeito, desse, tá certo? Aí ele falava, certo. Se eu quisesse convidar uma pessoa, e eu falasse, aqui pastor, tá certo convidar esse pastor aqui? Se ele falasse, tá certo. Se ele falasse, não, tava não mesmo. E assim eu fiz. Esse pastor era uma maravilha na nossa vida. Foi o pastor mais lindo da minha vida que eu já vi na minha vida. Mas o Senhor viu que ele era tão lindo que pegou e levou ele. E eu fiquei sozinha. Irmã Zília é uma mulher guerreira. Ela nunca desistia, em tudo ela estava presente. Ela era um exemplo também para nós. Aprendi muito com a irmã Zília. Nós todos podemos dizer, nós aprendemos muito com a experiência dela, experiência de trabalho. E nós obedecíamos a ela em tudo que ela nos falava, nós obedecíamos. E eu deixo assim para as irmãs, minhas companheiras que trabalhamos junto, um abraço de muita gratidão pelo companheirismo. Trabalhamos com as irmãs sempre em equipe, a irmã Matilde, a irmã Miriam, que hoje não está mais conosco, ela mora em Goiânia, né? Em Goiânia. É a Marlene também, que não mora mais aqui em Ariquemes. Trabalhamos com a Terezinha, com a Edinalva, com a irmã Zila, com a irmã Cleide, a irmã Eni, a irmã Aninha. E nós ainda hoje mantemos um laço de amizade muito forte e muito profundo entre nós. Né, que já passaram, que já não estão mais, outros que já partiram. A irmã Júlia Duarte foi velada há poucos dias aqui na Central, foi uma das dirigentes da Quadari também. E as demais que estão aí, nós estamos aí para dar as mãos, né, para ajudar. E eu agradeço muito e o que eu tenho para dizer é isso. Siga o ID do Senhor, o ID de Jesus, né? E prossiga, porque tem muitas almas ainda para ganhar. E essa é a obra da Orfadaria hoje. E para as irmãs que agora estão nesse labor, Deus as conduzirá se assim deixar. Se nós deixamos, Deus nos conduz. Que todos perseverem em fazer um bom trabalho para o Senhor e labutar na obra do Senhor, porque a obra do Senhor é por labuta, é por conquista, é por fé, é por paciência. A obra do Senhor é feita assim. Primeiramente, você tem que buscar a Deus frequentemente. Depois, você também tem que ter o amor de Deus no seu coração. E depois do amor de Deus no seu coração, você vai orar, jejuar, evangelizar e fazer a obra que Deus colocou nas suas mãos. Olha, eu fico muito feliz, mas muito feliz mesmo, principalmente a irmã Daniela, né? A esposa do nosso presidente, que eu vi assim, ela é uma pessoa bem quietinha, né? Assim, mas ela ali junto com a irmã Valdenice, a irmã Edinalva, né? Ela já assim desenvolvendo o trabalho, né? Eu vejo assim que ela tem uma palavra assim muito boa, muito calma, ela é assim muito, né, cativante com as irmãs, né? A gente tem aquela firmeza de ver assim ela expressar a palavra do Senhor, isso nos alegra, né? E que eu louvo a Deus pela vida das irmãs que estão chegando agora, né? Que estão na fé desse trabalho. E que elas continuem nessa disposição, porque Deus tem muito a realizar através da vida delas. E eu sempre tenho falado para elas que precisar de mim, eu estou aqui para estar junto, para ajudar elas em oração, para ajudar no trabalho, né? Eu me sinto feliz, né? E que elas continuem assim, nessa disposição. E Deus tem muito a realizar através da vida de cada um.